Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre APR, Análise Preliminar de Risco. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, nesse vídeo eu quero trazer para vocês um assunto da NR10, que é a Análise Preliminar de Risco, e falar da importância desse documento, da Análise Preliminar de Risco, e a gente vai começar a introduzir esse tema aqui agora. Então, para isso, a gente vai lá na NR10 e vamos ver o que a NR10 fala no item 10.2.1. No item 10.2, a NR10 ela trata das medidas de controle. E aí no item 10.2.1 ela fala o seguinte: em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, pessoal, tem dois pontos que é importante nesse texto que está sendo citado, que é a necessidade de todas as intervenções elétricas. Então, o primeiro ponto importante desse pedaço de texto é que fala que é em todas as intervenções e instalações elétricas. Isso serve para qualquer tipo de atividade dentro de eletricidade. De uma maneira que você vai intervir na instalação elétrica, existe a necessidade de adotar medidas preventivas de controle do risco. E aí, para a gente saber quais as medidas que vão ser aplicadas, a gente precisa, antes de tudo, fazer uma análise desses riscos, dessas medidas que vão ser adotadas. Então, para isso que serve a análise de risco, para poder antecipar todas as possibilidades e tentar cobrir essas possibilidades de possíveis acidentes. E aí ele fala em técnicas de análise de risco. A gente vai ver depois que a gente tem vários tipos de maneiras de fazer uma análise de risco, ok? Então, esse é o primeiro ponto importante. O que a NR10 fala sobre análise de risco? Então, ela cria uma obrigatoriedade e ela fala que a análise de risco tem que ser adotada em todas as atividades que intervenham em eletricidade. E aí, para a gente resumir bem o que é análise de risco, olha o que está aparecendo na tela para vocês. A análise preliminar de risco é uma visão do trabalho a ser executada que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança. Quando a gente lê esse texto, a gente entende que a análise preliminar de risco, a própria palavra preliminar, ela fala que é antes. Preliminar quer dizer que vem antes do que vai acontecer. Então, a análise preliminar de risco, ela é antes da atividade ser executada. Na verdade, ela é logo após o planejamento da parte técnica da atividade. Então, se a gente fosse pegar qualquer atividade elétrica, a gente teria a primeira parte, que é um planejamento técnico, o que vai ser feito, quais peças vão ser usadas, quais são as etapas, qual que é o procedimento que vai ser usado. Essa é a primeira parte. A segunda parte do planejamento é a análise de risco, é fazer o estudo do que vai ser feito e quais são os riscos que estão envolvidos. E aí sim a gente partiria para a realização da atividade. Então, você percebe a importância do planejamento para uma atividade elétrica. Então, a gente tem a parte de planejamento técnico e a parte de planejamento de segurança. Quando eu estou falando em análise preliminar de risco, pessoal, eu não estou falando somente das atividades dentro de uma empresa, dentro da CLT. Não, eu estou falando isso para o autônomo também. O autônomo, ele é o próprio responsável pela sua segurança. O autônomo, ele não tem uma empresa por trás dele, que tem um técnico de segurança, que tem os treinamentos. Então, quem trabalha em eletricidade como autônomo tem que ter na cabeça a importância da análise de risco, mesmo que não seja um documento escrito, mas o certo seria ter um documento escrito, mas é fazer um planejamento de maneira que consiga se antecipar às situações de possíveis riscos. E aí, nesse texto que apareceu para vocês, a gente vê a palavra propicia condições para evitá-los ou conviver com eles em segurança. Nem sempre é possível eliminar completamente um risco. A gente às vezes consegue controlar, diminuir a intensidade daquela possibilidade de acidente e trabalhar com aquela possibilidade. A ideia é que a gente quer trabalhar e realizar atividade, mas isso tem que ser feito dentro de uma situação controlada. Se você não pode eliminar um risco, você tem que, no mínimo, controlar
e criar situações em que você possa trabalhar com aquele risco presente, mas de maneira controlada. E aí tem 3 pontos importantes a serem considerados quando a gente vai fazer uma análise preliminar de risco. Está aparecendo para vocês aí, a primeira delas é o que pode dar errado. A análise de risco ela vai partir do momento que você faz o planejamento de cada passo da atividade. Para cada passo da atividade tem que ser pensado, eu vou colocar uma escada para poder trocar uma lâmpada. O que pode dar errado nessa parte da atividade? Depois eu vou subir nessa escada. O que pode dar errado? Eu posso cair? Como que isso pode acontecer? Então é fazer uma análise de cada passo. O que pode dar errado em cada parte da atividade? Se der errado, quais são as consequências? Então, quando a gente pensa nas consequências de uma coisa que está dando errado, a gente começa a ver o prejuízo que a gente vai ter. E essa parte é importante, porque aí a gente pensa melhor em não ter esse prejuízo. Então é importante pensar nas consequências dos erros de uma atividade. E esse risco ele pode ser controlado ou eliminado? Essa situação que pode dar errado, tem como a gente melhorar ela de maneira que ela seja segura? Então eu vou colocar a escada. Tem como eu amarrar a escada, por exemplo? É viável? É possível? É correto eu amarrar a escada nessa situação? Então são métodos para a gente chegar ao consenso da análise, né? Então a gente analisar toda a situação, colocar esses 3 pontos em cada parte da atividade para a gente chegar no que a gente chama de análise de risco. E aí a análise de risco ela tem algumas coisas obrigatórias. Quais são os dados mais importantes e obrigatórios dentro de uma análise de risco? Antes da fase de execução serão analisados os riscos potenciais. Este trabalho é realizado através da análise preliminar de risco, que deve conter no mínimo as seguintes informações. Então vamos lá. Primeira coisa, tem que ter a descrição detalhada da atividade dentro de um serviço. Então é cada passo, operação ou atividade. Então tem um serviço para realizar. Vou pegar e vou desmembrar através do meu planejamento. Vou falar, anotar cada passo. Olha, o que eu vou fazer em cada ponto? Vou separar o material, vou levar o material até o local de trabalho, vou preparar a estrutura que eu vou precisar para fazer uma manutenção, por exemplo. Então, é fazer o detalhamento de cada passo da atividade. E isso tem que estar descrito lá na análise de risco, como que vai ser feito cada um desses passos. Em seguida, dentro de cada uma dessas etapas que foi definida para o trabalho, é identificar quais são os riscos. Lembrando daqueles 3 pontos que eu acabei de falar, o que pode dar errado? Identifique os riscos de cada parte daquela atividade. E aí vai se pensar nas medidas de segurança para a realização de todas as etapas do serviço, no sentido de reduzir ou eliminar aqueles riscos que foram identificados através de técnicas de execução, equipamentos a serem utilizados, EPCs, EPIs. Então é pensar no que vai ser feito para mitigar aquele risco. É um EPI que precisa ser usado? É mudar a maneira de fazer? É mudar a sequência de fazer aquela atividade? Tudo isso vai ser a medida de segurança que vai ser aplicada. Isso tem que estar descrito também na análise preliminar de risco. E também o número de profissionais necessários para a execução dos serviços com segurança. Depois de fazer todo esse planejamento, é ver quantas pessoas vão realizar essa atividade. A gente sabe que quanto mais pessoas envolvidas na atividade, maior é a chance de ter algum erro, porque você está lidando com várias pessoas. Cada uma dessas pessoas tem que estar bem inteirada do serviço para que haja a menor possibilidade de erro. Então, quanto você aumenta a quantidade de pessoas, maior é a chance de ter um acidente. Às vezes, quando você trabalha em algumas manutenções, principalmente na parte industrial, uma atividade elétrica ela vai estar junto com uma atividade mecânica, uma atividade de lubrificação. Então, você vai ter várias equipes de trabalho envolvidas ali naquela mesma frente. Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí tem uma pergunta importante que é quem que faz a análise de risco? Quem que é o profissional responsável por elaborar esse documento que é a análise de risco? A análise preliminar de risco ela deve ser desenvolvida por profissional que vai executar ou supervisionar o trabalho com o apoio do técnico de segurança do trabalho. Pontos importantes, é quem vai executar, é o eletricista que vai fazer, ou o supervisor desse eletricista, ou o líder de equipe. Então tem que ser a equipe que vai realizar aquela atividade, que vai sentar e vai pôr tudo isso no papel. Com o apoio do técnico de segurança. Apoio não quer dizer obrigatoriedade do técnico de segurança. Isso tem que ficar bem claro. Lógico, o técnico de segurança é um profissional que tem toda a competência e todo o conhecimento para auxiliar a elaboração de uma análise de risco, mas se a gente pensar, por exemplo, que o técnico de segurança muitas vezes não entende nada da área técnica de elétrica,
Então, quem que tem que falar sobre os riscos da eletricidade numa atividade é quem realmente conhece da área técnica, que é o profissional que vai executar ou vai supervisionar. Então, o técnico de segurança é bem-vindo para realizar uma análise de risco junto com a equipe técnica que vai realizar a atividade. Então, ele vai dar o apoio necessário, mas não necessariamente é obrigatório a presença de um técnico de segurança, ok? Mesmo porque a gente sabe que algumas empresas elas não têm a obrigação de ter um técnico o tempo todo na empresa. Isso vai de documentações do Ministério do Trabalho. Então, nessas empresas não se faria uma análise de risco? Não. Então, quem vai executar o supervisionado tem a competência suficiente, desde que treinado, sabendo dos riscos, ter feito o curso de NR10, enfim, para poder saber como fazer uma análise de risco. E aí vai os treinamentos internos da empresa. E aí, mais uma vez, eu volto a falar sobre a questão do autônomo, que é o próprio empregador dele mesmo. Então, ele tem que ter essa questão da segurança bem pautada, ok? Então, esses são os pontos importantes para a realização de uma análise de risco. Então, no vídeo posterior, a gente pode detalhar mais questões importantes, mas isso aqui a gente já deixa bem claro o que é a análise de risco e suas competências, né? Quem que vai realizar essa análise de risco. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br e em nossa lista do Telegram para receber as notificações diretamente em seu celular. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.